as 3 prioridades: saúde, educação e segurança pública. Nós vivemos momentos de muitas dificuldades no Estado, particularmente na saúde e na educação, e também na segurança pública. Então eu quero, diante dessa minha fala, senadores e senhor presidente, eu quero introduzir o tema que eu me propus a falar aqui hoje dessa tribuna, que é um tema que está intimamente relacionado à falta de políticas públicas para que possa evitar o que está acontecendo hoje no Estado do Espírito Santo. No Estado do Espírito Santo, cada dia mais, cresce o número de jovens que são mortos, que são assassinados. E eu quero me dedicar aqui hoje a esse tema da juventude. Acho que é um tema que nós precisamos olhar com muita prioridade. Os jovens do Espírito Santo estão em marcha contra a violência e o extermínio. Segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança do nosso Estado, de janeiro a maio deste ano de 2011, 391 jovens foram mortos no Espírito Santo. Desse total, 77% eram jovens negros. Os números assustam. Desde 2003, 10 mil vidas de negros foram descartadas da sociedade capixaba, sendo que 49% dos homicídios vitimaram jovens. 62% da população carcerária capixaba é jovem e 72% é negra. Vejam bem, 62% da população carcerária capixaba é de jovens. O que significa isso quando a gente pensa o futuro do nosso povo? Isso é muito triste. De 2003 a 2005, o número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa dobrou de 54 para 114. De 2007 para 2008, dobrou mais uma vez, de 167 para 326. Em 2009, havia seis vezes mais jovens em medida socioeducativa do que em 2003. De 2003 para cá, senhor presidente, a população carcerária capixaba saltou de 3,5 mil para 11,4 mil pessoas. Ora, senhor presidente, algo está errado. O Brasil está melhorando. O Brasil está se desenvolvendo, mas a nossa juventude está morrendo. A juventude é a transição entre a infância e a idade adulta. É entendida como uma etapa do desenvolvimento pessoal e social do ser humano. Ser jovem é assumir o papel do futuro, não é morrer, não é ser assassinado, não é ser exterminado, não é sofrer com medidas socioeducativas ou até mesmo em cárceres. Desta forma, entendemos que o jovem tem se tornado uma ameaça à ordem social. Tenho certeza que eles não querem serem vistos como uma ameaça, mas como uma esperança para a nossa sociedade. E por isso marcham por justiça, por um olhar do governo para as políticas voltadas para esse segmento tão importante da população e que é importante para as nossas vidas. Eu digo que a minha juventude eu tive a oportunidade de curtir muito pouco, que eu tive que começar a trabalhar muito cedo, mas hoje eu me inspiro muito na juventude. A juventude tem mostrado para nós a sua disposição, a sua garra, a sua força, no sentido de construir um Brasil cada vez melhor. A juventude passa, então, por um momento difícil. O cenário é assustador também no Brasil. Apenas 41,3% dos jovens entre 15 a 24 anos vivem em famílias com renda per capita de mais de um salário mínimo.
Somente 21% deles, entre 16 e 24 anos, estudam. E entre os jovens de 20 a 24 anos, apenas 36,4% concluem o ensino médio. E 3,6% chegam à universidade. Outro dado que também é muito triste. E pasmem, senhoras senadores e senadores, os jovens negros representam 75% dos jovens não alfabetizados. E o desemprego atinge 23,8% entre eles. Segundo o mapa da violência dos municípios brasileiros do ano de 2008, todos os anos 17 mil jovens são assassinados no país. A taxa de homicídios na população jovem é de 54,5 para cada 100 mil habitantes, contra 21,7% para o restante da população. As vítimas da violência, vejam só, são do sexo masculino, com idade entre 15 e 24 anos, negros e moradores da periferia. Também tem o dado, senador Benedito, que nasce mais mulheres do que homens. No entanto, nessa faixa de idade de 15 a 24 anos, existem mais meninas do que meninos, mais mulheres do que homens. Ou seja, nascem mais homens, mas eles morrem muito mais cedo. Vítimas do tráfico, vítimas dos homicídios, da violência no trânsito, de toda sorte. Esses jovens não são quaisquer jovens. Eles guardam pelo menos algumas características em comum, mas que dizem muita coisa. Em nosso país, os assassinatos têm cara, cor, idade e classe social. Com isso eu quero dizer que é pobre, negro e jovem. O Espírito Santo é um dos lugares que apresenta os maiores riscos de morte para a juventude. Segundo o mapa da violência de 2011, somos o segundo estado onde mais se mata jovens no país. E o Brasil é um dos países que mais se mata jovem no mundo. Viver aqui é como viver numa UTI, entre a vida e a morte. Segundo pesquisa do Núcleo de Estudo da Violência e Direitos Humanos da UFES, Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, 77% dos jovens já assassinados em 2011 no Espírito Santo são negros. O mapa da violência revela ainda que, enquanto o índice de morte entre os jovens brancos diminuiu dos últimos tempos e o de jovens negros aumentou em 12%. Não podemos ficar parados diante disso, senhor presidente. É preciso ação. E uma das ações é a campanha contra a violência e o extermínio de jovens, que nasceu da reflexão da 15ª Assembleia Nacional das Pastorais da Juventude do Brasil, fruto da indignação crescente de pessoas, participantes e da revolta ante o crescente número de mortes de jovens no campo e na cidade, em todos os cantos do país. No Espírito Santo, a campanha é realizada pela Pastoral da Juventude e por diversas entidades juvenis, como o FEJUNES, o Fórum de Juventude Negra, o Instituto Tamo Junto e tantas outras, e tem o objetivo de construir uma cultura de paz em defesa da vida da juventude, denunciando as estruturas sociais que geram a violência e morte. É importante destacar que as situações da dependência de drogas lícitas e ilícitas têm gerado violência e morte de vários jovens. Por isso, vários grupos, entre eles a Pastoral da Sobriedade, também lutam contra o extermínio de nossos jovens. Existem também ações governamentais que ajudam no enfrentamento contra a violência. E aqui eu quero fazer um destaque, como é o caso do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASSE, do Ministério da Justiça, que obteve resultados positivos no Estado do Espírito Santo no último ano, a partir do projeto Território da Paz. O projeto lançado em 2009
no Estado pelo então presidente Lula contribuiu para a redução de 27% do índice de homicídio nas regiões mais violentas da Grande Vitória. O Território da Paz tem ações de prevenção à violência que envolvem integração entre poder público, polícia civil, militar, além de prefeituras e comunidade. Nas regiões dos Territórios de Paz, no Espírito Santo, foram implementados como estratégias de ação a Polícia Interativa, os projetos Mulheres da Paz, que conta com a participação de 400 mulheres, proteção de jovens em vulnerabilidade a partir do Protejo, que envolve 500 jovens. Além disso, foram desenvolvidos gabinetes de gestão integrada municipal, o GGM, os quais funcionam com representante de órgãos públicos e que definem as estratégias de ação nas áreas atendidas. O governo do Espírito Santo também está no combate à mortalidade de jovens e lançou em 2011 o programa Estado Presente, para levar às comunidades mais vulneráveis ações de cidadania e combate à violência e à criminalidade. O foco é concentrar esforços de todas as secretarias de governo nas áreas de educação, saúde, cidadania, esportes, lazer, cultura, segurança, além de qualificação profissional e novas oportunidades de emprego e renda. Com o programa, o governo do Estado pretende desenvolver respostas rápidas e permanentes, em parceria com municípios, ONGs, iniciativa privada, para reduzir os crescentes índices de criminalidade, na maior parte das vezes associados ao tráfico de drogas, além de democratizar o acesso aos serviços públicos, especialmente para a população residente em áreas de grande vulnerabilidade social. Vários investimentos foram anunciados, tais como a instalação de centros de tratamento de toxicômanos, reforma e ampliação de escolas, construção de unidades habitacionais, aquisição de equipamentos de última geração para as polícias civil e militar, entre outras. O programa Estado Presente já atua em 5 áreas, nos municípios de Vila Velha, Viana, Cariacica, Vitória e Serra. Para quem não conhece, estes municípios compõem toda a região metropolitana da Grande Vitória. E aí, senhor presidente, a juventude está se mobilizando. Jovens de todo o Espírito Santo se reunirão no domingo, dia 30 de outubro, para celebrarem o Dia Nacional da Juventude. A organização, juntamente com os bispos do Estado, pretende levar até a Praça do Papa, onde será realizado o evento, cerca de 100 mil jovens. A atividade será mais um instrumento para a juventude mostrar à sociedade que não aceita mais figurar como vítima da violência e para cobrar do poder público ações para resolver o problema, reafirmando que são capazes de construir uma história sem violência. Na ocasião, será entregue ao Governo do Espírito Santo um plano estadual de juventude, que está sendo construído por diversas entidades juvenis que participam da campanha. É preciso fazer isso em todos os estados, senhor presidente, senadores aqui presentes. No entanto, é preciso mais. A mortalidade continua alta e as ações no combate a esse problema social ainda engatinham ante ao problema. Queremos fazer a nossa parte e começa por trazer esse assunto para discussão nessa casa. Começa incentivando e aprovando projetos nessa área dentro das casas legislativas. Começa também obtendo um olhar mais criterioso para os nossos jovens. O que pode reduzir a violência e extermínio de jovens é a capacidade de resposta do Estado para a crise atual. É o que pode reduzir a violência, são políticas públicas que garantam educação, cultura, lazer, trabalho e saúde. O que pode reduzir a violência é um sistema de segurança que zele e privilegie a vida, acima de tudo, que não se curve à corrupção, que tenha a integridade e a ética como princípio maior. Estou finalizando, senhor presidente. O que pode reduzir a violência é o ato de devolver aos adolescentes e jovens a capacidade de sonhar, de amar e de ser feliz.
É isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente, senhores senadores aqui presentes, senador Benedito, senador Cristóvão Buarque, e dizer, é a nossa capacidade também de construir um projeto estratégico para o nosso país, considerando uma distribuição justa dos royalties do petróleo. E com isso, senhor presidente, finalizo dizendo, não podemos penalizar os estados que já têm um plano em andamento e que, a partir do ano que vem, deverá ser revisto, considerando o que foi aprovado aqui no dia de ontem. E esperamos, com certeza, a sensibilidade da Câmara Federal para que possamos rever os pontos que foram aqui aprovados, que foram aqui rejeitados e que possam ser revistos e apreciados pelos colegas deputados federais. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Finalizo agradecendo a atenção de vocês e solicitando que tenhamos aqui a colaboração, a compreensão e a solidariedade de todos. Um grande abraço e até breve. Um cumprimento